Oi, pessoal, meu nome é Lucas Piovesan. Eu vou apresentar um pouquinho, então, da nossa árvore, que é uma árvore dupla, né, também, dessas que vem pessoas dos dois lados, das duas, um filho e uma filha de cada um dos casais dos nossos troncos primeiros, né. Então, o vô Petri, que a gente sempre chamou, né, sempre estranhei também, né, pequeno, o tio Lilo, que o tio Lilo era esse que eu não conheço. O vô Petri, para nós sempre foi o vô Petri, né. Que acho que a história disso de chamar de Petri, embora o sobrenome tipo, fosse Rodrigues, porque ele também era da aviação férrea e era um nome mais diferente, assim que tem o pessoal militar, né? Bota um nomezinho mais diferente, então chamava de Petri. E tinha dois Petri também, né, na aviação férrea, o outro, o gordo e o magro, que era o tio Flori também. Então, para nós sempre foi o vô Petri e a avó Malvina. Bom, eles casaram e moraram primeiro aqui em Rio Pardo, né? Logo que casaram. Eu não sei se acho que em alguns outros lugares antes, mas eu sei que um lugar de referência era a localidade ali do Bairro Vermelho, né? Ali aquela localidade histórica ali, né, aqui de Rio Pardo. Moraram lá e como o vô era ferroviário, depois ele foi transferido algumas vezes de cidade para morar, né? Então aqui em Rio Pardo nasceram os dois filhos mais velhos, né? A tia Joana Dalila e o tio Antônio. Depois Antônio Carlos, que para nós de infância sempre foi o tio Gordo também. Eu era taludinho quando descobri que tinha um tio chamado Antônio Carlos. Então depois foram para Santiago, que foi onde nasceu a mãe, então, santiaguense, por isso que acho que ela é meio metidona, porque não é aí das terras. Mais fronteiriça, meio estourada, eu acho, sei lá. O vô e a avó também mudaram uma vez, depois de morar em Santiago um tempo, mudaram para Caciqui, depois voltaram para Santiago, isso, também tudo em função, né, da aviação férrea. E no fim quando o vô foi se aposentar, ali acho que na década de 70 para 80, por ali, né, na virada, resolveram então fazer residência em Santa Maria. Então, para mim também é outra coisa que a gente, né, vai crescendo, vai descobrindo. Eu que para mim a família sempre foi santamariense, tu vai vendo que não, né? Na verdade é aquele momento, aquele lugar onde a gente estava e cria de referência e depois vai descobrindo todo o resto, né? E aqui também, então, a nossa árvore também não é tão grande, embora vai crescendo devagarinho. Vocês podem olhar depois, cada nomezinho e cada figura bonita que estão aí também. Eu acho que queria um pouco mais, porque como a árvore a gente pode olhar e ver, eu queria falar um pouquinho mais do vô e da avó, assim, que a maioria de vocês acho que conheceu, mas dessas referências que a gente tem, né? O vô Petri era uma figura, claro, a gente que conheceu enquanto netos, né, como vós, tem uma visão diferente, né, às vezes da vida, dizem que os avós são bem mais doces do que os pais foram e tudo, mas eu acho que uma coisa que eu sempre ouvi do vô é que ele era um cara muito bonachão, muito de bem com a vida, que fazia amizade com todo mundo e mesmo se estava com os pés meio enxaguados, não era de se embravecer, de bem pelo contrário, ficava mais rico, mais bonachão, tinha mais amigos. Então acho que isso era uma característica muito, muito forte dele, assim, dessa coisa, muito contador de história. Aqui na nossa árvore a gente tem vários, né, e o vô mesmo contava a história, e a avó também, de vários, dos irmãos deles, dos cunhados, né, então a gente cresceu ouvindo, apesar de eu ter 2 anos, né, quando, por exemplo, o tio Bastião faleceu, eu cresci ouvindo as histórias dele, e as brincadeiras, e que ele chegava lá, onde o pessoal morava, chegava lá na vila, às vezes, se fazendo de bêbado e não sei o que e tal, para o pessoal dava risada, já conhecia, que era alguém engraçado. Assim como vários, né? Tio Vilas, tio Gumercido, praticamente todos, a tia China, todo mundo. A gente ouvia essas histórias desde pequeno. Eram histórias que meio que iam construindo essa mítica e essa coisa, junto com todo esse lugar do Passo da Areia, de Rio Pardo, toda essa mítica da família, de onde a gente vem, essa coisa. Eu tive sempre desde berço essa noção, assim, quando eu comecei a notar e ter um pouquinho mais de consciência dessa vida. A gente vê muito a cultura gaúcha em música, em poesia e tal, mas a gente via essa vivência, essa raiz que vem, esse gaudeirismo que é da raiz mesmo, a gente via nessas histórias, via no cotidiano.
do pessoal fazendo, do Bisa Antônio, diziam que era um baita laçador, era canhoto, então laçava com laço virado e tudo. Sabe, essa coisa de construção a gente sempre ouviu muito do vô também, que era muito contador de histórias, e a avó, que era para nós também, acho que daí bem mais uma pessoa muito doce, muito querida, embora eu acho que se a mãe e o tio fossem contar, iam contar outras coisas também, né? Botar no serviço e fazer limpar e ser muito dura, porque era isso, acho que mais a gente já falou, e a mesma coisa era a avó, né? Mulheres forjadas na necessidade que a vida tinha, né? Com nós, assim, com os netos, eu só tenho a dizer da doçura e de ver ela fazendo essas comidas que hoje a gente vê aqui, relembra ontem, o pessoal achou engraçado, achou querido, engraçado que comecei a comer um kebab ali e comecei a chorar, porque lembrei do que a avó fazia e a gente nota de onde que vem essas receitas, de onde que vem essa memória afetiva da comida, das histórias, das coisas, né? Mas eram isso, pessoas que passaram por muita dificuldade, como todo mundo falou, mas que tinham, apesar de tudo, esse lado querido, agradecido e sei lá, que bem ou mal nos criaram assim uma família de valores e que vai indo com esses valores e a gente vai passando adiante, tomara que os pequenos também tenham. Não queria chorar, não consegui, mas foi por pouco. Mas é isso. Então tá, esse é o nosso gato. Mais alguém? Não, mais alguém que quer falar do nosso lugar? Eu sei que tem mais um, então é isso. Não, se eu falar, eu choro. Então, a mãe? Então, eu sou muito grata na vida de vir da onde eu vim, assim. A Lúcia antes já citou que nós também nos mudamos para Santiago. Eu, na verdade, nasci lá em Santiago e era tudo que a gente tinha, né? Depois o tio Evilásio também, a Bica, era tudo que a gente tinha. E nós morávamos numa vila de ferroviários. E quero abrir um parêntese para falar do tio Bastião, que era tudo para nós. E a minha mãe, em todos os momentos da vida que nos falou do tio Bastião, dizia: graças ao tio Bastião, hoje o pai tem um trabalho. Foi ele quem foi lá, incentivou. Tem vaga, vão lá, se inscrevam. Então, graças ao tio. Então, a gente ouvia essa história, a gente se criou com essa gratidão no coração. E nós morávamos numa vila, né? E uma vila, a gente, não querendo ser preconceituoso, mas tem de tudo. Ali tinha absolutamente de tudo. A tia Bila e a mãe, que era quem ficava em casa, porque os nossos pais viajavam, estavam sempre fora, nos criaram com mãos de ferro. No sentido, era dentro do pátio, era fazendo as coisas, era estudando, era indo para a escola, era fazendo as coisas certas. Quando a gente podia fugir um pouquinho e brincar na rua, eram raros os momentos. Era tão firme que nós não podíamos muito nos visitar. Não é? Tinha que pedir, se organizar, implorar, organizar. Então nós íamos, mas graças a essas mulheres de mão de ferro, com uma visão clara de onde eles queriam que a gente chegasse, que a gente trilhou esse caminho legal e que hoje a gente é muito agradecido. O meu pai, ele fez uso de álcool por muito tempo, mas o pai bebia e virava um amor. Ele era um homem bom. Se um vizinho chegasse, pedisse uma coisa, o pai já dava, emprestava, orientava. O pai era uma pessoa boa. Mas quando ele bebia, ele ficava muito bom, ele pagava tudo para a companheirada toda, chegava bem em casa. Uma história bem legal, que ele comprou uns peixes, adorava peixe, comprou os peixes, veio um trilho de peixe da onde ele saiu, porque embaixo do braço, enrolado em jornal, ele veio perdendo aqueles peixes, estrada fora, né? Então, assim,
O pai se tornava uma pessoa, nunca nos agrediu, nunca foi violento, nunca fez nada. Então, naquela pobreza, naquela dificuldade, a gente teve o exemplo de uma mulher de fibra, de garra, que não frouxou o garrão até o dia que morreu. E que faz tão pouquinho tempo. E o pai, de ser doce, de ser legal, teve as coisas dele, então, que a mãe tinha muito medo, que a gente fosse tomar bebida. Não é. E não é, graças a Deus. Se tiver uns vídeos aí, rolando, isso ali é fake. Isso aí inventaram. É tudo inteligência artificial, tudo mentira. Parece que até alguém cantando Boate Azul botaram que era nós. É mentira. Não foi. Isso não é nada. Montagem, é isso aí, tá? Não acredito em nada. Mas isso que eu queria colocar para vocês. Não tivemos nenhuma herança. Não tivemos nada. O que nós tivemos foi exemplo de um cara doce, como o Lucas colocou, e de uma mulher que não frouxou nunca. A mãe foi para o hospital caminhando, com dificuldade, com uma pneumonia muito grande, mas caminhando com as perninhas dela, que o mano ajudou e levou. E lá, questão de algumas horas, ela veio a óbito, lúcida, orientada, conversando, caminhando com as perninhas dela, brigando, como ela sempre pediu a Deus. Ela foi abençoada de que ela queria. A mãe não ia aguentar ser cuidada por muito tempo, ela nunca se deixou ser cuidada, mas ela cuidou. E cuidou muito bem. Ela exerceu o papel dela nessa vida de cuidadora firme, de garrão muito firme, assim. E isso que ela nos passou. Isso que hoje eu tento passar para o Lucas e para o Leonardo. E agora com essas... Gente, que coisa mais linda do mundo, que é esses meus netos. A neta já fugiu, que estava esculhambando. Mas eu quero que vocês vejam aquele cabelinho ali, ó. Herança da avó Viroca. Olha os cabelos do cara. Todo crespinho. Eu não sei se alguém quer, mano, falar alguma coisa. Leonardo? Não? Então tá, esse é o nosso galho. A gente quer dizer que quem não está aqui, a minha mana, Dalila, né? A mana não está aqui presente. A mana não pôde vir, num outro momento eu acredito que a gente vai conseguir falar e tal. É longe a Santa Maria, teve lá as dificuldades dela, então ela não esteve presente. Aqui está o Mano com a esposa Olga, a Jupira que está ali, né? E aqui que não estão presentes do lado do Mano é o Tiaraju e a esposa dele, Jodele, que deram à luz a um bichinho, gente, estilosésima, que se chama a Maria Helena. E eles não puderam estar, por motivo de trabalho, não conseguiram estar presentes, mas numa próxima, certamente. Aqui está o Lucas, e com a Dani, que está ali, a minha nora, e as duas gostosuras ali do lado, que é o Pedrinho e o Bruno. E aqui o Leonardo e a Duda, que saiu agora, porque a outra lá estava sem paciência, se chama Lua, a coisa mais amada do mundo. É a nossa menininha, porque era homem nessa família. Então veio a Lua para botar ordem, precisa, né? E ela já está botando. Já está botando. A Lua e a Maria Helena botar ordem na família. A Lua e a Maria Helena. Muito obrigada, gente. Eu vou tentar falar, não sei se eu consigo. Eu estou muito emocionado desde ontem. Eu vou falar choroso assim. Quando eu vi essas árvores todas aqui, quando eu entrei aqui ontem, me deu uma emoção que não me passou até agora e não vai passar. Não consigo falar, não consigo.
eu estou muitíssimo admirado, muitíssimo emocionado por ver essa família, por ver todos vocês aqui reunidos assim. A minha família costuma se reunir desde há muito tempo, todos os anos, no início do ano, mas essa emoção aqui eu tive pouquíssimas vezes lá. É de vê-los, ver tantos abraços, ver tanta conversa, ver tanta história que é verdadeira e que vocês têm. É um tesouro que não pode deixar. Quando Deus vai levando um, vai levando outro, mas os que ficam, fazer essa recordação, essa memória. E alguém aqui falou, acho que foi alguém aqui falou, a pessoa morre quando ninguém mais lembra. Quando ninguém mais lembra, pronto. Então, manter vivo esse pessoal. E manter vivo e, de preferência, pelas coisas boas. Todo mundo tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Uma escorregada aqui, uma escorregada ali é da natureza humana. Então, assim, eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui com a minha família. Eu acho eles muito bonitos. O Leonardo, o Lucas e os pequenos. E os outros aqui todos. Obrigada. Então, mantenham essa chama, façam um esforço para não deixar morrer. O último encontro da minha família em Frederico foi bem fraco. Foi bem fraco. Então, cada um tem as suas coisas, mas estamos mantendo e tal. Então, o pai e a mãe faleceram faz muito tempo e estamos só em 4. De 13 que éramos da família, estamos em 4. A gente chama os troncos. Aqui tem muito tronco, tem muito tronco. Não fiquem olhando para a tia Bila, que é a matriarca, se eu daria para dizer. Mas tem muita... na nossa idade, como eu e como muitos aqui, nós somos os troncos, os pequenos olham para nós. Chega. Muito agradecido por estar aqui. Isso aí! E viva Silverada! Viva os Petri!